Olá, queridos e queridas, mais uma vez, Reverendo Luciano aqui com vocês, trazendo uma mensagem e uma reflexão para esse dia e trago na esperança de que possa abençoar, fortalecer suas vidas, assim como a minha também. Vou ler aqui com vocês o texto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 3, que diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Então, meus queridos e queridas, Paulo escreve essa carta aos Colossenses porque, mais uma vez, como é comum, as igrejas têm a presença de judeus, judaizantes, pessoas que querem manter o costume judeu entre os cristãos, lideranças que até se diziam convertidas ao cristianismo, mas que continuavam apregoando os costumes judeus nas igrejas cristãs, especialmente nas igrejas onde tinha os gentios, ou aqueles que não eram, ou aqueles e aquelas que não eram judeus. E no capítulo 2 desse texto, dessa carta, Paulo deixa claro porque esse portanto do capítulo 3. Porque o judaizante estava dizendo para a comunidade de cristãos, de crentes em Cristo Jesus, que eles deveriam manter os costumes judaicos, como participar de festa aos anjos, sacrifícios, não comer determinado tipo de comida, ou não beber determinado tipo de bebida. Então eram os costumes antigos da lei que Paulo diz agora não ser mais necessário, porque a única coisa que basta e que é necessário para a fé de qualquer homem e mulher em Cristo é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, agora vocês ressuscitaram com Ele, morreram com Ele e ressuscitaram com Ele, vocês não necessitam mais de ficar preso a essas coisas. Não necessita mais ficar lutando por não fazer isso ou não tocar nisso ou não tocar naquilo. O que eles precisavam mesmo era botar o seu pensamento, o seu coração nas coisas de Deus, nas coisas do alto, naquilo que está ao lado de Deus, como Cristo está ao lado de Deus. Manter o pensamento nas coisas que são do alto e não nessas coisas terrenas que são triviais. Aliás, essas coisas terrenas que são triviais traz divisão, como trouxe nessa igreja de Colossenses. Paulo provavelmente não foi pessoalmente a essa igreja nenhuma vez, mas a liderança levou até Paulo o problema e Paulo escreve essa carta justamente para tentar trazer de volta a harmonia, a unidade naquela comunidade. Porque justamente estava tendo divisões por causa do ensinamento. Não, você pode ser cristão, mas você tem que continuar seguindo a lei, ou você deve continuar observando as festas judaicas, ou aquilo que pode comer, ou aquilo que não pode comer, ou aquilo que pode beber, ou aquilo que não pode beber. E Paulo está dizendo justamente isso. Agora que vocês estão com Cristo, esqueçam isso. Isso é sombra das coisas que haviam de vir. A única coisa que vocês precisam agora é colocar o seu pensamento, seu coração nas coisas que são do alto. Provavelmente as coisas que são do alto, manter o pensamento nelas, é justamente o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor às pessoas e viver a vida em Cristo com humildade, simplicidade e com a fé intrínseca somente no Cristo. Pois Paulo diz, vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É muito superior, é de uma superioridade tremenda. Haja vista que o Cristo no Colossenses, na carta de Paulo a Colossenses, é tema central. Cristo é suficiente para a nossa fé. Em Colossenses, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que Cristo é suficiente para a fé dos irmãos e irmãs em Cristo. Nada mais é necessário. Não precisamos de mais nada além de Cristo. Não precisamos de mais nada além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lamentavelmente também isso acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas querem impor a sua maneira de crer. Querem impor ao outro e julgar ao outro ou as outras pessoas
por aquilo que ela carrega no coração como sendo algo da fé dela. E por isso também nós temos muitas divisões nas nossas igrejas, no cristianismo atual. Porque muitos se acham no direito de dizer o que o outro deve fazer ou não deve fazer. O que é correto ou o que não é correto fazer. A premissa de Paulo em Colossenses é: Cristo é suficiente. Se você tem Cristo, se você morreu com Ele, ressuscitou com Ele, você está ligado nas coisas que é do alto, nas coisas que são dos céus, e não plenamente nas terrenas. Não é as coisas terrenas da natureza humana, ou as coisas do homem, o ensinamento, o conhecimento, as teses do homem, humana, que vai nos dizer como seguir e amar a Cristo. Apenas estar em Cristo é suficiente para a nossa fé. É Ele, Cristo, que nos perdoa. É Ele, Cristo, que nos salva. É Ele, Cristo, que é Deus conosco. É Ele, Cristo, que, como diz o apóstolo João, é o nosso advogado junto ao Senhor. É Ele que nos defende. É a Ele a quem nós fazemos menção quando queremos entrar na presença do Pai. É no nome dele a quem nós intercedemos. É por Ele e para Ele que os cristãos e cristãs vivem e morrem. Como diz o próprio apóstolo Paulo, com Ele vivemos, nele morreremos. Cristo é suficiente para passarmos esse tempo de pandemia. Cristo é suficiente para passarmos os tempos de dores que enfrentamos, as angústias e tribulações dessa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos dar a esperança da eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para animar, encorajar a nossa fé. Ele é suficiente para proteger a nossa família, para nos animar, nos curar e nos dar a eterna salvação. Nós não precisamos ficar atentos ou cuidadosos ou zelosos, zelosas daquilo que não é necessário e não é importante. Essas coisas, diz Paulo, já passaram. Quem está em Cristo é uma nova criatura e deve se vestir dessa nova criatura. E essa nova criatura é vestida apenas no amor, na bondade, na graça, na misericórdia, na paz e na esperança que nos é dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, eu queria trazer para mim e para você, trazer para nós essa mensagem de esperança. Nós temos o Cristo que nos basta. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em nós. É tudo para nós. É nele que nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança. Quem está nele não tem necessidade de mais nada para provar a ninguém ou a quem quer que seja sobre a sua fé. Ele é suficiente para a nossa vida. Ele é suficiente para a nossa fé. Ele é suficiente para abençoar o seu lar, para abençoar a sua família, para ajudar você e a mim e nós todos nesse tempo de pandemia a sairmos dessa situação. Ele é suficiente para enxugar as nossas lágrimas. Ele é suficiente para nos dar a alegria, a paz. E a Ele nós devemos ser gratos e gratas sempre, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu queria trazer para o seu coração essa mensagem. Cristo é contigo e é suficiente para a sua vida. Não importa o que digam as pessoas. Como diz Paulo, apóstolo em Romanos, nada nos separará do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, já que nós ressuscitamos com Ele, procuremos viver com o pensamento e o coração nas coisas que são do alto, que são de Deus, e não nas coisas terrenas triviais, que mais nos separam, que mais nos intrigam e que mais traz tristeza. Que o amor do Senhor fortaleça a sua vida, que o amor do Senhor fortaleça o seu lar e lhe renove as esperanças, e lhe enxugue as lágrimas se houver choro agora, e lhe aqueça o coração para a glória de Deus. E a minha oração é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.